Oi, tudo bem? Chegou o nosso momento tão especial. É hora de cuidar da gente. Então vamos saber por que a meditação é um tratamento tão eficaz para combater a ansiedade. Primeiro, como ficar calmo sem ansiedade? Vamos compreender que a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa interação com a vida. Então, às vezes, você fica com ansiedade quando você vai ter um encontro especial, uma entrevista de trabalho, um evento importante. Isso é natural que gere ansiedade na gente. E não é preocupante. É preocupante quando você começa a perceber que a ansiedade ela é recorrente e está te tirando a qualidade de vida, está te prejudicando, está gerando sintomas no seu psicológico, afetando a sua memória, afetando o seu bem-estar, trazendo sintomas para o seu corpo físico. E aí, então, ela se transformou num transtorno de ansiedade. Aqui você vai aprender uma forma natural de tratar a sua ansiedade. Então, se é isso que você está buscando, você está no lugar certo. Eu quero aproveitar para pedir para que você curta este canal, se inscreva, acompanhe cada sessão de terapia que nós vamos fazer juntos e que fique à vontade também para fazer suas perguntas, os seus comentários. Né? Então, é sempre relacionada a episódios futuros, tá? A ansiedade, ela não acontece com coisas do passado, ela acontece com preocupações com o futuro, né? Com uma certa insegurança, se o encontro vai dar certo, se você vai se sair bem, se aquele episódio vai acontecer da forma que você deseja. Então, a ansiedade é sinônimo de preocupação e expectativa. Ela sempre tem relação com algo que pode ou não acontecer. E a necessidade que você sente de controlar todas as coisas, as situações, né? Os ambientes e as pessoas. E aí, quando se torna frequente, né, ela deixa de ser, então, normal, passa a ser um transtorno. E aí eu vou passar para você 3 pontos que você precisa entender antes da gente passar para a questão da meditação, tá? Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, ou se apenas tem essa sensação de que a ansiedade está te prejudicando e você gostaria de ficar mais calmo, né, ter mais controle sobre si mesmo, sobre si mesma nessas situações mais complicadas, vamos lá. Número 1. Você jamais poderá controlar pessoas e acontecimentos futuros, tá? Então, essa é uma realidade com a qual você precisa lidar, você precisa interiorizar isso em você. Né? Mas você pode controlar seus pensamentos e reações emocionais de ansiedade, tá? Então, novamente, você jamais poderá controlar pessoas e acontecimentos. Você não controla o entorno, né? Futuro, né? O presente. Mas você pode controlar o que você vai pensar, porque o que você pensa geram as reações emocionais de ansiedade. Então, seus pensamentos ansiosos geram emoções ansiosas e sintomas de ansiedade. Número 2, o que causa sua ansiedade, como nós já falamos, é a insegurança. E o que é a insegurança? É o medo com o que possa acontecer amanhã, semana que vem, o que pode acontecer naquele encontro. Você pode ser muito controladora com você mesmo, então achar que eu não vou ser capaz, a coisa não vai dar certo. É uma insegurança. Então, a insegurança é sinônimo de medo, sinônimo de ansiedade. E 3,
A ansiedade, a partir disso que nós falamos agora, a gente pode entender que ela não é uma causa, ela é um sintoma. Sintoma de quê? De pensamentos disfuncionais, tá? São pensamentos ansiosos. E aí sim a gente entra na questão da meditação. Por que a meditação então ajuda na ansiedade? Vamos entender, quando você pratica a meditação, você é capaz de acessar um modo consciente de pensar que lhe traz clareza mental. Então, quando você faz a prática da meditação, você adquire clareza mental, você sai daquela confusão mental, daquele excesso de pensamentos que te levam a essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, né? E começa a tomar o controle do seu campo mental. 2, diminui o fluxo dos pensamentos, né? Trazendo você para o presente, para o aqui e agora, né? Trazendo você para o seu corpo, impedindo que esse padrão repetitivo de ansiedade continue, né? Então você rompe com esse padrão. Por que a meditação acalma? Toda ansiedade está relacionada com o fluxo de pensamentos de medo e insegurança constantes. Então, como eu falei, é um fluxo de pensamentos que você tem de medo e insegurança constante. Ah, será que vai dar certo aquele encontro? Nossa, eu vou viajar, eu planejei tudo, como vai ser essa viagem? E eu tenho que fazer essa entrevista de emprego, será que eu vou conseguir esse emprego? Como que vai ser essa entrevista, como que vai ser todo esse processo seletivo? Eu vou encontrar aquela pessoa que eu desejo tanto me relacionar. Será que eu vou conseguir conquistar essa pessoa? Né? Então são preocupações diversas, em diversos âmbitos da vida, né? E então, esse fluxo de pensamentos de insegurança, eles afetam seu emocional e seu corpo. Eles geram sintomas, né? Quando você pratica a meditação, então você rompe com esse padrão, como nós falamos, vicioso de pensamento, emoção e sintomas. Então você corta, né, esse fluxo disfuncional, né? O pensamento de insegurança, medo, aí você começa a ter aquelas sensações ruins no corpo, e aí você se prejudica, você pode ficar doente se já não estiver, né? Tá, então por que a meditação acalma? Porque ela rompe com esse fluxo. Como meditar para acabar com a ansiedade? Então vamos entender um pouco melhor. Na prática da meditação, você tem 2 caminhos diferentes para fazer, tá? A prática. Então nós temos o que nós chamamos de meditação passiva, que é aquela que você se senta, fica quietinho, e aí você pode tanto passar a autoobservação do seu fluxo respiratório, né, se colocar no seu corpo presente, observar os pensamentos que vão passando. Então esse é um modo de praticar a meditação que eu considero mais tradicional, né, o mais antigo e extremamente eficiente. E para quem tem dificuldade de fazer esse tipo de meditação, existe também as meditações, ainda falando sobre meditação passiva, que é a meditação guiada, né, de visualização, né? E aí como é que é essa meditação? Essa meditação é alguém, um facilitador, um terapeuta, que vai te guiando, né? Fecha os olhos, vai relaxando, imagina que você está numa praia e que você está assim, 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 né? Então é uma meditação guiada, que também tem o seu valor, que também é muito eficiente, né? Não é exatamente o significado exato de meditação, tá? Mas a gente utiliza esse nome, meditação guiada, e ela tem a mesma função, o mesmo objetivo, né? Então ela vai tirar você de um estado de ansiedade e vai passar você para um estado de calmaria. E é muito bom, as pessoas gostam muito de fazer esse tipo de meditação. E aí, o outro tipo de meditação é a meditação dinâmica. Então,
você não consegue ficar parado pensando num lugar bonito, ou então não pensando, né, deixando seus pensamentos passarem, fluir. Você é uma pessoa que precisa de uma meditação dinâmica, né? E aí, como é que é essa meditação dinâmica? Ela é com dança, né, com expressões corporais, atividades com o corpo, que te levam a acalmar o campo mental, né? Trazem para o corpo, tá? Para você ter uma ideia disso que eu estou falando sobre a meditação, entenda que a meditação ela está muito inserida no yoga, né? E o que é o yoga? O yoga é exatamente isso, é uma busca de estado de meditação, e o yoga significa união corpo, união e mente, né? A união entre corpo e mente. Então você está totalmente presente no seu corpo, você cessa os pensamentos. É quase impossível, mas pode acontecer, né? Mas você diminui muito o fluxo dos pensamentos. Você para de se deixar levar por esses pensamentos. Então você, como a gente falou, rompe aquele padrão repetitivo de pensamentos disfuncionais, ansiosos, emoções, né? Reações emocionais ansiosas e corpo ansioso, sintomas corporais, né? E aí vamos para o outro item. Como é que a meditação funciona? Tá. Então aqui entrando um pouco mais para a questão da ciência, como a ciência explica, né, a meditação. Então eu vou citar aqui um artigo do site Consciência, uma revista eletrônica de jornalismo científico. Eles relatam, né, que a doutora Camila Vorkapik, né, ela é mestre em psiquiatria e saúde mental e doutora em psicologia pela UFRJ, estudiosa da fisiologia da prática da meditação. Ela afirma que tomografias e ressonâncias mostram a redução da atenção voltada a estímulos externos, né? E aumenta a atenção sustentada interna. Então você para de ser influenciado por essa série de estímulos externos e se foca internamente, tá? Se foca, se sustenta na sua respiração, você foca no corpo, né? Você fica presente, tá? Então, isso faz com que aumente a produção de neurotransmissores, como o GABA, que é conhecido como um calmante natural do cérebro. E também aumenta os níveis de dopamina, que é um dos neurotransmissores da felicidade, né? O hormônio da felicidade. Então ele está relacionado ao prazer, esse hormônio. E também a serotonina, que é o outro hormônio da felicidade, né? Que está ligado à regulação do seu humor. Também das endorfinas, mais um hormônio da felicidade, os analgésicos naturais do corpo, né? Então, veja só que legal, né? Então, aumenta os níveis de endorfina, serotonina e endorfina, serotonina, dopamina, né? Então são 3 hormônios da felicidade, como a gente chama, e eles regulam o humor, regulam o seu prazer pela vida, quer dizer, ele substitui, né, todo esse seu mal-estar ansioso por essa sensação de tranquilidade, de equilíbrio, tá? E isso ele é um processo que a ciência já explica, tá? Então a meditação ela é eficiente, isso é científico. Aí, quais são então os benefícios da meditação para a ansiedade? Então ela acalma o fluxo dos pensamentos que geram essa ansiedade, essa confusão mental, diminui os níveis de adrenalina, noradrenalina e cortisol. Aqui nós estamos falando dos neurotransmissores ou dos hormônios contrários ao bem-estar, né? Que são os hormônios que são liberados quando a gente está em situações de insegurança, que é exatamente em situações de ansiedade exacerbada, né? E aí aumentam a liberação dos hormônios da felicidade, tá? Endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina, tá? Então são os 4 hormônios da felicidade. Melhora a qualidade do sono,
com isso, tá? Você tem mais facilidade de dormir e não ficar com aquela confusão mental, né? Porque quando a gente fica pensando demais, a gente tem dificuldade de dormir, né? Provavelmente você sente isso, você sabe disso. E aí, quando você dorme bem, você libera um outro hormônio importantíssimo, que tem várias funções, nós não vamos falar disso agora, vamos deixar para um outro vídeo, que é a melatonina, que tem muita gente que anda tomando melatonina, né, para suprir a sua deficiência, o que eu não recomendo como uma prática, digamos assim, diária, né, uma rotina. Eu acho que você pode até utilizar esses recursos para te ajudar num momento de dificuldade, né, para te dar uma sustentação antes de você fazer uma terapia, um tratamento natural, mas não como uma rotina, né? Você tem que produzir isso aí, você tem que dormir bem, né? Diminui pressão arterial, previne e promove a saúde contra as doenças autoimunes, tá? Então as doenças autoimunes, elas têm muito relação com o nosso emocional ansioso, tá? Ou disfuncional de modo geral, mas principalmente o ansioso. E melhora o raciocínio, melhora a sua memória, isso também é um fato. Porque quando nós estamos num fluxo de ansiedade, existe toda uma alteração da fisiologia do corpo que dificulta que a gente consiga ter um raciocínio mais equilibrado, né? Mais tranquilo. Então, essas são alguns benefícios que a gente está citando aqui, tá? Existem outros, muitos outros. E aí, como acalmar a mente, então, com a meditação? Como eu falei, então, meditação é um estado de presença no aqui e agora, união de corpo e mente, pensamento, tá? Mas, obviamente, é muito difícil você entrar nesse estado de presença, de contemplação, de não estar com pensamentos, né, te ruminando, te acelerando o fluxo mental, tá? É muito difícil, é raro você não pensar, você cessar completamente os pensamentos por um longo período de tempo. Mas a prática da meditação, ela vai te levar por esse caminho. Então, a prática por si só, seja passiva, seja dinâmica, ela já vai proporcionar a você todos esses benefícios. E aí, aos poucos, você vai, com essa consciência em que você vai observando seus pensamentos, diminuindo o fluxo, tomando consciência de padrões disfuncionais de pensamento, vai mudando, né, o seu modo de pensar. Você vai aos poucos também alcançando esses pequenos instantes de não pensamento, de estar no corpo presente. Imagine-se numa situação que você já pode ter passado de muito bem-estar, que você estava numa praia ou com alguém que você ama e você não pensou em nada. Você estava presente, ou brincando com uma criança, ou como uma criança quando você era criança. Sabe aquela sensação de, eu estou pleno, eu estou plena, eu não estou pensando em nada, só estou vivendo plenamente, que eu estou me sentindo tão bem. Então esse estado de meditação, isso é estado de meditação, né? E é isso que cura tudo, tá? Aqui a gente está falando sobre ansiedade, mas tem amplos benefícios, né? É muito eficiente para a sua saúde mental e física em todos os sentidos. Aí você pode perguntar, mas então, o que eu devo pensar na meditação? Você não vai pensar nada na meditação, né? A meditação, então, é exatamente ou você buscar olhar os pensamentos, você observar os pensamentos indo e vindo, e não se deixar levar por eles, ou então fazer a meditação guiada, que é aquela em que a facilitadora vai te encaminhar, né, encaminhar a sua mente para um fluxo de pensamento que te tire do raciocínio lógico, que entre mais no ambiente espacial, né, na parte do cérebro mais espacial, mais criativo, né, que te traz alívio
para a ansiedade, né? Te coloca numa outra vibe, né? Nós vamos fechar esse conteúdo com a prática, né? Que é o principal. Agora que você já compreendeu como a meditação funciona, como ela é benéfica, como ela vai te ajudar, e você está procurando algo que seja natural, né? Mesmo que você esteja tomando uma medicação, que tenha sido necessário a utilização do medicamento, entenda que com a prática da meditação, você vai trazendo para o corpo a cura que você precisa para depois, com o tempo, ir retirando a medicação, tá? A meditação, a prática da meditação, ela tem o mesmo efeito de um medicamento, tá? Você pode até não acreditar e dizer, nossa, ou então, eu já fiz e não tive esse resultado, tá? Pode ter algumas intercorrências que estejam te afetando e te prejudicando nesse sentido. Mas se você seguir a prática como uma rotina, como você toma o seu medicamento, eu tomo 2 vezes ao dia a medicação, tá? Então eu vou 2 vezes ao dia fazer a prática da meditação, além da medicação, tá? Aqui ninguém está falando para você tirar a medicação, não tenho esse aval, digamos assim. Isso quem faz é o psiquiatra. Mas para que você entenda que se você fizer essa prática de meditação, ela tem o mesmo efeito, se for feita com regularidade e que você se coloque com essa vontade mesmo de transformar, de mudar, né? Tudo que a gente faz de forma para que haja, não seja algo paliativo, digamos. A medicação é paliativo, tá? Não vai fazer com que o seu corpo passe a produzir naturalmente, né, essa tranquilidade que você busca, óbvio, né? Então você vai tomar uma medicação para que essa medicação atue nesse sentido, né, produza esses hormônios que você quer, que você deseja, mas então não é uma cura, tá, definitiva, é apenas um recurso externo, paliativo, e que vocês bem sabem tem efeitos colaterais, tá? Todo medicamento tem efeitos colaterais, porque você age aqui, mas ele age em outros lugares também, tá? Então dizer que nenhuma medicação tem efeitos colaterais, não dá. Ou, não olha os efeitos colaterais, tudo bem, pode ser, aí é uma escolha de cada um. Mas aqui como naturopata, eu estou trazendo para você um tratamento natural, tá? Então vamos à prática, que é o que interessa, né, nesse momento de cuidar da gente. É hora de cuidar da gente. Então eu vou pedir para que você, se precisar parar depois um pouquinho para você se arrumar para essa prática, não tem problema, você para, mas antes escute. Escute o que você precisa fazer. Você precisa estar num lugar tranquilo, tá? Em que você possa se sentar numa cadeira ou num sofá, ou, melhor ainda, que eu acho muito mais aconselhável, é que você tenha um tatame, um tapetinho de yoga, um colchonetezinho em que você possa se sentar, cruzando as pernas. Não precisa fazer aquela posição de lótus. Te tira daquela rotina que você tem de estar o dia inteiro sentada numa cadeira, no sofá, né? Então você muda a sua posição do corpo e isso vai trazer para sua mente um entendimento de que você está mudando alguma coisa, tá? Então você está fazendo uma mudança já de comportamento, tá? Então você está mudando através da posição do corpo, tá? Então você vai buscar esse lugar, vai se sentar, se possível, nesse colchonete, vai procurar manter coluna e cabeça eretas. Você pode se preparar para a prática da meditação? Pode. Posso pôr uma música suave? Pode, lógico que pode. Pode pôr uma música suave, pode pôr um incenso, pode fazer uma oração, não importa, tá? O importante é que você se conecte com essa prática. Então, cada pessoa tem uma forma de se conectar, né, com esse momento.
Você vai conhecer a si mesmo e vai saber qual é a sua melhor forma de se colocar na prática da meditação, né? Sempre entendendo que a melhor forma é aquela que mais facilmente te coloca em estado de meditação, né? E hoje nós vamos fazer essa prática passiva. Num outro momento a gente pode entender melhor a prática dinâmica, como eu falei, dançando, né? Se expressando corporalmente para alcançar esse estado de meditação. Veja que o corpo é muito importante nisso tudo, né? Então, aí você se preparou. Você já está preparada? Está pronta para fazer a prática? E agora sim nós vamos continuar e vamos fazer a nossa prática de meditação. Eu gosto, quando eu vou fazer a prática de meditação, de unir as palmas das mãos com esse gesto. E aí eu fecho os meus olhos, coloco as minhas mãos sobre as pernas, vejo se estou com a coluna e com a cabeça eretas. Então, procure essa posição de cabeça e coluna eretas. Veja o seu queixo, se está numa posição adequada, né? Você pode fazer isso aqui, ó, dá uma olhadinha, tá? Então, você tem que estar com o queixo bem posicionado para estar com a cabeça e a coluna mais eretas. E aí você tem a intenção de soltar todo o seu corpo, mantendo coluna e cabeça eretas. Você procura soltar os ombros, as articulações, o pescoço, né? Faz uma inspiração profunda. Pode fazer mais uma. Essa inspiração, ou melhor, essa respiração profunda, você inspira profundamente pelas narinas, faz uma breve pausa, expira pela boca, tá? Lembrando que a respiração completa, quando você inspira, você infla a barriga, né? Movimento diafragma e vai subindo até o peito, né? Inflando, né? Expandindo essa região e depois faz um movimento contrário, né? Contraindo, certo? Você pode fazer 3 respirações profundas. E então, agora você passa a observar a sua respiração. Inspirando, expirando. Nesse momento você não interfere no seu fluxo respiratório. Você apenas observa o seu corpo respirar. Você observa a sabedoria que existe no seu corpo físico e sem a sua interferência, ele faz a respiração, ele inspira, ele expira, sempre buscando o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, homeostase. Inspirando e expirando, você leva a sua atenção para a respiração do corpo. Você é a respiração. Observe o movimento do corpo ao inspirar e ao expirar. Sinta o ritmo. Perceba se está com uma respiração mais superficial ou profunda. Mas não interfira, procure não interferir. O seu corpo sabe o que fazer nesse momento. Pode ser que enquanto você observa o seu fluxo respiratório, você se distraia com algum incômodo no corpo, por exemplo, pela posição em que você está agora, uma dorzinha aqui, um incômodo ali.
Nós vamos chamar nessa prática esse incômodo de distração. E você vai procurar não se distrair. Vai procurar continuar focada na sua respiração. Pode ser também que você se distraia com sons ao redor, ruídos. Se isso acontecer, tome consciência de que você se distraiu e volte naturalmente a focar no seu fluxo respiratório. Inspirando, expirando, sentindo o corpo respirar. E provavelmente você vai perceber os seus pensamentos vindo e indo. E provavelmente você vai se distrair com os seus pensamentos. Observe os pensamentos e veja se você se distrai, se você distraiu a atenção, que é o seu fluxo respiratório, e passou a pensar alguma coisa, apenas tome consciência disso e volte naturalmente, novamente, para o seu foco de atenção, que é o fluxo respiratório. Os pensamentos são como nuvens que vão passando e muitas vezes você acaba pulando nessa nuvem de pensamento e se deixando levar por ele. Nessa prática, você vai sempre buscar olhar essas nuvens de pensamento sem se deixar levar por elas. Elas vão vir, o pensamento vem, o pensamento vai. E você continua ancorado na sua respiração. Você não vai parar de pensar nessa prática, você vai apenas observar o pensamento vindo, indo, vindo, vindo. E todas as vezes que você se distrair com incômodos no corpo, com sons ou com pensamentos, não julgue a si mesmo, não se culpe. Apenas tome consciência e volte novamente para o fluxo respiratório. Inspirando, expirando. Presença no corpo. Você é seu corpo. Você é sua respiração. Inspirando e expirando. Que ótimo. Agora você vai interferir fazendo mais uma inspiração profunda. Expirando profundamente, de forma lúcida, consciente, abrindo os olhos. Muito bem, muito bom esse momento, nessa hora de cuidar da gente. Por hoje é só. Até a próxima.